Oi, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma semana que estamos juntinhos aqui em novas lives. Oi, Fernanda. Obrigada por estar sempre aqui, viu? Fernanda tá reincidente, né, Fernanda? Acompanhando a gente durante essa semana. O professor Fernando já entrou. Eu vou fazer o convite. Vou convidá-lo para entrar na live. Vamos dar uns 2 minutinhos, que é o tempo das pessoas irem adaptando e entrando, tá, professor Fernando? E aí a gente, enquanto isso, eu apresento o projeto e aproveito a oportunidade de agradecê-la. Vamos lá. Fiz o convite aqui. Espero que dê tudo certo. Vamos ver. Já chamei o professor Fernando. Oi, Vando. Obrigada por estar aqui conosco. Gustavo Guilherme, professor Walter, que honra tê-lo aqui. Feliz demais. Professor Walter, eu fiz uma live com ele semana passada, né? Aí, deu certo. Gente, vocês estão vendo? Eu não estou conseguindo ver o professor Fernando. Eu vou perguntar se vocês conseguem ver ele ou se o problema é aqui comigo, com a minha conexão. Porque daí vocês vão me orientando, tá bom? Ah, mas não perca o professor Scaff. Olha, são dois de peso. Estou muito feliz com essas lives. Eu sempre digo que eu aprendo muito. Vocês conseguem me ver e não estão vendo o professor Fernando. Aí ele saiu. Deve ser alguma coisa na conexão dele, ele já deve estar entrando de novo. Professor Walter, agora quero te conhecer pessoalmente. Fiquei super animada com isso. Quero ir aí, quero. Eu já sou membro, né, gente? Da Abradite. Ô, Lorena, tô travando a língua. Abradite, vou convidar todo mundo a ser membro também. Aprendo muito, muito lá. Muito mesmo, viu? Só personalidades do direito tributário, só feras, assisto todas as lives, sou que nem aluna mesmo. Aí o professor Fernando entrou de novo, já realizei o convite novamente. Acho que agora vai dar tudo certo. Aí, pronto! Muito bem. Consegue me ouvir? Eu ouço muito bem. Você está me Tá ouvindo bem? cortando um pouquinho. Mais ou menos, tá cortando. A imagem tá congelando um pouco, mas acho que Então, se você ficar no 4G e sair do Wi-Fi, melhora. Aí. está Aí. travando. É só se conseguir sair do Wi-Fi, porque Está às vezes, travando a como é muito conexão. pesado, o Wi-Fi não consegue nos dar esse retorno. Aí, pronto, Deixa agora eu... te ouço. Pessoal, só vou pedir para vocês me ajudarem de novo, tá? Eu quero saber se sou eu que estou travando, se é a minha live ou se é Será a que live do agora doutor. melhorou? Aí, agora melhorou. Agora Agora tá melhorou. ótimo. Consegui te Muito bem. escutar perfeitamente. São aquelas coisas, isso parece mágica. Tem um negócio que uma hora passa a funcionar. Não, mas olha, é literalmente quem sabe faz ao vivo, né? No ao vivo tem Ora, disso e tá tudo certo. Então, sem tô dúvida feliz nenhuma. demais. Lorena, prazer estar junto com você aqui. É um Um, grande prazer falar com você que está em Mato Grosso. Isso é uma beleza, né? Eu fico muito contente de poder falar com terra do meu pai, primos e tios. Isso é uma maravilha. eu ia começar justamente isso, falando que feliz coincidência. Não É verdade. sabia que sua família paterna era mato-grossense, de É, Cáceres, né? A gente estava conversando. Eram é, grandes amigos. Seu primo de primeiro grau, Ivo, exato. né? Era Ivo um grande Cáceres. amigo do meu pai. Sim, os Uhum. dois aí se falavam com uma certa frequência. Então eu cresci escutando meu pai, saudando sua família. É uma família que Muito a gente tem bem. muito carinho aqui.
Então só falta, já somos colegas aí recentes, né? Eu sou Aham. recém-ingressada na Nacional, só falta a gente se conhecer pessoalmente. Eu vou te convidar para Pronto. vir a Mato Grosso, comer Irei um com enorme peixe. prazer. Então Irei com pronto. enorme prazer. Já passei pelo Rio Cuiabá, pelo Rio em Cáceres, tomei banho lá, naquele rio que banha a cidade, que fica de frente da praça principal. Assim, Conheço da época, porque a família era da época que Mato Grosso era um só. Então, o meu Mato pai, Grosso do Sul. isto, antes disso, meu pai era nascido num único Mato Grosso, era em Corumbá. Corumbá acabou ficando para o sul, Do Sul. não é? Para o sul, mas era todo mundo junto. Todo mundo junto e misturado. Esse é o Que pedaço. bacana, eu fico muito feliz Aham. de saber disso. Muito bom, Feliz mesmo. Mato muito bom. Grosso sempre nos presenteando, né? Com Ora, essas felizes coincidências. é um prazer. Primeiro, eu queria só apresentar o nosso projeto. Se Claro, chama Café Contributo. É um projeto que nasceu há um ano e vem se aprimorando, mas nasceu da necessidade da gente compartilhar conhecimento. Esse ano eu faço 10 anos de formada e senti necessidade de algo mais. Lembrei muito da minha época de recém-formada e da minha época de faculdade, onde tive muita dificuldade para poder participar de congressos aí de boa qualidade com preço acessível. E veio a internet nesses dias de pandemia nos brindando com coisas positivas, né? Não digo que a pandemia é boa, mas nesses tempos de pandemia a gente pôde ter uma maior aproximação pela internet. E pensamos, por que não fazer congressos e palestras pelo meio online e digital? Então surgiu a ideia do Café com Tributo encampar essas maratonas. São semanas temáticas. Semana passada toda foi dedicada aí ao direito tributário na prática, onde a gente teve o professor Walter, que está aqui nos assistindo, Walter Lobato, até te mandou sim. um Grande abraço. sujeito, amigo muito do peito. Nos brindou com um tema super polêmico, que era a criminalização do inadimplemento do ICMS. É, Foi, em tempos de pandemia, então teve esse agravante. Bom, essa semana toda é dedicada à reforma tributária e me honra muito o aceite do convite. Primeiro, eu fico muito feliz mesmo por estar tendo essa oportunidade de estar conversando com você e de ter, nessa uma horinha, nos abrilhantar aí com o seu conhecimento. Então, para é um mim é uma prazer. honra. Muito obrigada e por ter aceito o convite de participar do nosso projeto. Lorena, prazer todo meu. Bom estarmos juntos. Que bom. A gente já aí deu os nossos 8 minutinhos, então vou começar porque, né, o tema é grande e a gente tem bastante coisa legal assim que eu gostaria de levar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre abro a caixinha de perguntas e dessa vez eu recebi bastante pergunta repetida. Recebi muitas perguntas mesmo e muitas repetidas, então eu vejo que a dúvida das pessoas sobre a reforma tributária é mais ou menos a mesma coisa. Em dias de pandemia, a gente tem sentido uma necessidade, ou até tem escutado muitos colegas falando, só reforça a necessidade de uma reforma tributária, para não colapsar a economia, reforça uma necessidade de reforma tributária. A reforma tributária é mais urgente que nunca. Só lembrando que eu escolhi essa semana para ser a semana da reforma tributária, porque seria a semana que a comissão mista ficou aí de entregar o nosso projeto com a redação final, né? Então veio a pandemia, frustrou os trabalhos da comissão mista instalada lá no Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara, mas os trabalhos em si a gente sabe que não pararam. Então a minha primeira pergunta seria: qual é a sua visão sobre a reforma tributária e essa necessidade de termos a reforma nesses dias de pandemia, ou possivelmente seria a reforma que iria salvar o Brasil de colapsar de vez, né? Lorena, eu tenho uma visão oposta e vou dizer por quê. Acho que vamos primeiro partir da situação atual. Nós estamos caminhando para um maior desequilíbrio nas contas públicas. Ou seja, com esse maior gasto que todo ente público, todo o sistema está tendo com saúde, e com todos nós trancados em casa e fazendo todas as nossas atividades deste tipo de conferência, e trancafiados mesmo, resguardados, a receita está caindo, porque nós estamos todos consumindo menos, as empresas estão faturando menos.
Os entes públicos estão gastando mais. Você já imaginou a gente discutir uma reforma tributária daqui a 6 meses, no meio desta confusão? A minha perspectiva, o meu olhar, é que nós, contribuintes, vamos ser escalpelados, vamos ser depenados mais do que o normal. Então, dois aspectos. Primeiro, acho que não é oportuno nós discutirmos reforma tributária com um desequilíbrio tão grande nas contas públicas. Por quê? Vai sair do baú, tá certo? Do saco de maldades do fisco, coisas como empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, tributação de dividendos e outras coisas desse tipo que vão elevar a carga tributária. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto parte de uma outra concepção. Vamos imaginar juntos, nós dois, o seguinte. Por um estalar de dedos, entendeu? Imaginemos que qualquer uma das duas propostas de reforma tributária que estão em discussão, seja da PEC 45, seja da PEC 110, qualquer uma, a teu gosto, escolhe uma delas. E digamos que ela esteja funcionando. Está funcionando. Ela está vigente hoje. Seria possível usar este tributo, tributação larga de consumo, como prevê qualquer das reformas, para combater o coronavírus? Olhemos. No meio do coronavírus, reduziram carga tributária de ICMS para alguns produtos, reduziram PIS/COFINS para algumas importações, tudo voltado para a questão do coronavírus. Você já imaginou se a reforma, qualquer uma delas, estivesse aprovada, a regra era não pode reduzir tributo. Não pode conceder benefícios também, né? Pois é. Então, prova que a concepção, a lógica, a estrutura colocada está errada. Tributo tem que ter, também os de consumo, alguma função extrafiscal para estimular ou desestimular algumas atividades. Entendeu? Atividade, nem vou falar da economia, atividades como o coronavírus. Você tem que reduzir carga tributária para aqueles ventiladores pulmonares, para alguns tipos de remédio, para algumas coisas necessárias. Então, qualquer das duas reformas, qualquer uma, não atenderia a esta urgência que nós estamos vivendo. Então, aqui tem mais um erro de insistir neste ponto. Portanto, duas razões. A primeira razão é as duas reformas não são boas, fica provado no meio da crise. Infelizmente, tivemos a crise para provar isso, porque a gente já tinha falado isso 500 vezes e ninguém tinha ouvido. Infelizmente, a crise mostra. E segundo, a questão da oportunidade, não dessa, mas de qualquer outra reforma, é inadequada, porque nós teremos problemas, nós contribuintes, em face do Estado, que vamos ser dizimados. Então, a carga tributária seguramente aumentará para todos. Minha preocupação especial, a gente vai até falar disso mais lá na frente, é a respeito das atividades de prestadores de serviço profissionais liberais, né? Que a gente viu que aumenta assim, significativamente. A minha concepção sobre a reforma tributária, eu sou uma super entusiasta da reforma, mas não da reforma nesses moldes, só deixando assim, o meu posicionamento. Eu queria muito ver a reforma acontecer, eu acho que aí já estamos há 33 anos, né? Eu lembro quando entrei na faculdade, meu professor falava, Lorena, você que gosta de tributário, presta atenção, ano que vem a gente vai ter uma reforma. Olha, eu já saí dessa faculdade. Meu pai falava para mim, filha, relaxa, desde que eu formei eu estou esperando essa reforma, então não vai ser na sua universidade que vai ter. Observa uma situação desta. Reforma tem que ter ajustes. Algumas coisas são necessárias. O que estão propondo é uma revolução. É alguma coisa completamente nova. Então, eu não sei se a economia suporta uma coisa completamente nova e mais a convivência dos dois sistemas. Seja por 15 anos, por 5 anos, não importa. A convivência dos dois sistemas quer dizer o seguinte... O tempo de transição, né? Se a transição será maior ou menor, não importa, mas pensa comigo.
a situação de as empresas para as quais você advoga, para que eu advogo, o que é que a gente vai encontrar? Elas vão ter que ter duas contabilidades paralelas. A contabilidade do atual sistema, que vai declinar, e do novo sistema, que vai crescer. Ora, esse entre crescer e declinar vai dar um problema de contabilidade muito grande. E eles vão querer mudar todo o sistema no meio de um processo complexo, como é que a gente está vivendo, com ou sem coronavírus, ou seja, a crise econômica. Então, isso não me parece a forma mais adequada. Acho que isso tem que ser melhor discutido, acho que nós devemos gastar 2 anos discutindo academicamente, um grupo de advogados, para depois colocar no Congresso. Colocar o Congresso para discutir isto agora é um erro, qualquer que seja as PECs existentes ou outras. Erro. Eu pude participar aí do dia que instalou, né, a comissão mista lá no Congresso Nacional, até a convite dos deputados, de um deputado e de um senador do meu estado, de Mato Grosso. E no dia lá, eu fiz uma bagunça completa, porque eu ficava escutando eles falando e eu levantei várias vezes e falei, gente, não tem um membro da OAB, vocês estão falando em chamar conselho de contabilidade, vocês não vão chamar a ordem dos advogados do Brasil, nós somos garantidores disso tudo. Eu fiz uma bagunça tremenda, que no final o senador José Serra me chamou e falou, vem cá, você representando. Quem mesmo? Eu falei, não, eu tô aqui por mim mesmo, eu não tô representando, mas olha, eu sou da OAB, eu queria muito ver o que foi. Eu queria muito ver a OAB poder participar dessas discussões, a gente está sem uma cadeira, ele não, ele fez até um ofício convidando aí até a nossa comissão para ingressar. Eu achei que a forma que está sendo discutido isso é uma necessidade tão grande de entregar esse projeto que às vezes a gente acaba atropelando, né? Num atropelo tremendo. Eu tive a oportunidade de depor, ou falar, ser ouvido lá na Comissão de Reforma Tributária. Me lembro quase, faz uns 4, 5, 6 meses, não lembro mais. Então, foi do ano passado pela Câmara dos Deputados. Teve Isto, 8 ainda na encontros, Câmara da PEC 45. 45. Foi um belo debate, aquela coisa toda, não sei se ouviram, mas que eu falei, falei. Há uma diferença entre você falar e as pessoas ouvirem. Então, falei Pela, para todo mundo. Fui pela, convidado diretamente, não foi por comissão nem nada. talvez pela posição, né, de que precisa de amadurecer um pouco Ah, mais a reforma, eles não tenham dado a devida importância, né, entre o falar e o ouvir. a impressão que dá é que aquilo estava num sistema de rolo compressor. Ou seja, vamos passar, vamos aprovar, vamos passar, vamos aprovar. Eu tive condições de discutir com um deputado aqui do interior de São Paulo, chamado Alex Fontaine. Eu fiz uma live com ele, Alex Fontaine. Ele é É muito atuante. E ele muito é super atuante. entusiasta da PEC 45, inclusive convidou a professora Rita. Exato, exato. O que acontece? Quando eu mostrei na FEComércio e falei, era uma plateia de empresários. Quando eu disse à plateia, vocês se deram conta do aumento da carga tributária para o setor de serviços, para o setor. E fui falando. E o pessoal ficou olhando, como quem disse, não tinham olhado isso, a gente está encantado para mudar. E o discurso do deputado era um discurso muito bom, ele é muito Eu até atuante, muito anotei falante. eficiência, neutralidade, Isso. simplificação e vamos entrar no OCDE. Fala do deputado Alexis Fontaine e eu queria perguntar a sua visão sobre isso. Eu gosto dele, é um grande deputado. Agora, ele está sendo iludido completamente, porque a pretexto do eficiência, Professor disso Paulo tudo. Aires Barreto entrou, amanhã temos uma live com ele, então está aqui nos assistindo. Oh, muito bom, abraço ao Paulo, meu colega de departamento, uma pessoa que eu gosto muito. Tivemos Amanhã, juntos já em alguns eventos. Né? bacana, amanhã a gente tem a posição dele sobre isso tudo também, sobre a reforma tributária. Perfeito, então já fica com a minha. Eu acho que deveriam empacotar as duas PECs, colocar no forno e aguardar 2 anos. E aí a gente vai discutindo academicamente isto. Discutir isto em época de redobrada crise com desequilíbrio financeiro dos estados será escalpelar, será pegar o contribuinte
e tirar o couro. Então, não acho que é adequado e prudente nestes períodos, principalmente depois do coronavírus, aqui com o desequilíbrio financeiro que haverá, a gente entrar nessa discussão congressual. Congressual, não. Acadêmica, sempre, já. É importante fazer. Acho necessário. Fomentar a discussão, né? Até sobre isso, ele Claro. entrar na nossa segunda pergunta, o Hamilton aí, nosso colega lá da Comissão Tributária Nacional, perguntou sobre o IBS e sua posição. Então, eu vou fazer uma pergunta macro que já vai estar dando a resposta dele. A gente sabe que a PEC 110 tramita no Senado e ela prevê a extinção de 9 tributos, né? Dentre eles o ICMS e o ISS dos municípios. Já a PEC 45 é um pouco mais simples, prevê a extinção de 5 tributos também, entre eles o ICMS e o ISS. Temos aí algumas declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Infelizmente, a gente não teve no dia 17 o encontro com ele lá na Comissão Mista do Congresso Nacional por conta do coronavírus, então foi suspensa, né? As sessões a partir do dia 14 foram todas suspensas. Então, uma possível terceira proposta, que neste momento visaria somente a reforma tributária dos tributos federais. E aí, de 3 tributos sobre consumo, só vai fazer desses 3 primeiro e ia fatiar a reforma em possivelmente 3 etapas, incluindo essencialidade por último. Sobre esses projetos ou propostas que temos em andamento, qual a sua preferida? Se tem preferida ou se tem que começar do zero? Olha, não. Primeiro, só existem duas propostas, que são as duas PECs que estão discutindo. O que existe e foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes, junto com o secretário da Receita Federal, que é um sujeito de ótima qualidade, entendeu? Que é o José Tostes, é um técnico muito sério, tá certo? E muito capacitado. O Tostes, junto com o Guedes, levantaram balões de ensaio. Há uma diferença em ter um projeto e ter meia dúzia de declaração nos jornais, entendeu? Esperávamos que ele apresentasse, né? Na reunião, eu vou Isso, corrigir. Nós isso. esperávamos que Então, durante pois é, a. então é por isso que a gente tem que distinguir. Um projeto é uma coisa que você tem um texto, se Isso. debruça e discute. Balão de ensaio é entrevista no jornal, declaração aqui e ali. Então, os balões de ensaio apresentados pelo ministro Guedes e pelo secretário Tostes são muito bons. Como balão de ensaio é muito bom. O problema está nos detalhes. Como os detalhes não foram apresentados, eu não sei como é que virá. Agora, a ideia de resolver o âmbito federal primeiro é ótimo, porque o que é que vai fazer? Você pega o PIS/COFINS, que tem Pessoal, uma para mim deu estrutura uma muito travada. próxima. Alô, eu estou muito bem. Pronto, voltou. Voltou. Sabe o que é? Entrou uma É, ligação aqui e alguém da live, gente, está ligando aqui. Até tá pelo bom. Instagram. Eu vou pedir, quando terminar, eu prometo que eu atendo, o professor atende, a gente fala, mas nessa uma horinha que a gente tem, se ligar, corta. Aí eu caio. Então vamos lá. A ideia de juntar o COFINS, a COFINS com o PIS é ótima e é um estalo de dedos. Está prometido há 2 anos e não vai gerar nenhuma diferença e nenhum impacto, tá certo? Então, nesse sentido, é bom, mas é inócuo. Há uma diferença. É bom, mas é inócuo. Por quê? Porque os dois tributos eles caminham para e passo. Então, o que vão dizer é unifica a legislação e paga numa guia só. Pronto, tá Não vai legal. ter também toda essa simplificação, né? Nada. Agora é bom discurso. No É, discurso é bom, porque você muda. Eu tinha 2 tributos, juntei num só. Ótimo, parabéns, mas até aí não vai mexer grandes coisas. Então, em resumo, tem que ver, porque os detalhes é que vão coordenar esta situação de qual é o tipo de problema que a gente vai enfrentar. Tá certo? Agora, acho que resolver o âmbito federal é a melhor saída dentro deste conjunto de questões.
Até porque ano passado a gente teve uma lei complementar, se não me engano, 190, que veio de um convênio do CONFAS 170, que disse que 160. 160, que os estados tinham até agosto, 31 de julho de 2019, para regulamentar os benefícios fiscais concedidos à revelia do CONFAS. No meu Isso. estado, aqui no caso Mato Grosso, a gente fez as duras penas, sangramos muito mesmo, o governo principalmente, para promulgar e aprovar aí a nossa Lei 631. E ela já veio junto com a mini reforma estadual. Então a gente reviu quase tudo do ICMS, substituição tributária e tudo mais. Então acho que é pegar todo o trabalho que todos os estados fizeram e jogar no lixo aí com essa reforma que extingue o ICMS, né? O ICMS é um imposto ruim, vamos começar daí. É ruim. Ninguém está defendendo que deva ser mantido. E o ICMS é um imposto que, se for no destino, é melhor. É melhor. E se for nacional, é melhor. Agora, você não pode empacotar isso tudo de uma maneira pasteurizada. É só verificar, por exemplo, que nas duas PECs eles prevêem uma alíquota única. Fala-se em 25%. Lorena, pensa comigo, no teu escritório, no meu escritório de advocacia, no escritório de todos os colegas que estão nos ouvindo, qual é a carga tributária hoje só do consumo? Não estou falando do imposto de renda, não estou falando de outros tributos, IPTU, que A cada gente qual tem tem. uma facilidade do Simples, né? Que podemos entrar no Simples Nacional. Tem gente no simples, tem gente no lucro presumido. Então, se você pegar só a tributação do Do, consumo, do, é. que é o ISS, ISS e PiscoFins, ou seja, um pacote só, você vai ver que a tributação deve chegar no máximo, a uns 6, 7%. Este pacote vai ser catapultado para cima para alguma coisa como 25%, além do Do imposto de imposto de renda. renda, Além além do do IPTU e outros. Então, não é adequado. Volto. Quando falei na Federação do Comércio aqui em São Paulo com o deputado Alexis e disse a eles, a plateia, vocês se deram conta, aqui tem gente do setor de turismo, que é serviço. Repara como vai aumentar a carga tributária de vocês. Tem gente aqui da área de factoring. Isso vai ser uma pancada para vocês. Então, muitas questões que às vezes a gente não se dá conta do aumento de carga tributária vai ser fortíssimo. Então, não. E piora. Observa bem, isto antes da crise, que a gente tinha um certo desequilíbrio. Com o desequilíbrio que vem agora, porque a gente tem que entender o sistema como um todo. Eles vão E o querer colocar a sistema, reforma para equilibrar as contas. claro, e o meu ponto de vista, já escrevi isso em vários locais, naquelas colunas do Conjur, que são muito interessantes, porque abrem um espaço muito grande para a gente debater o cotidiano. Se os governos federal, estadual, municipal quiserem resolver isto através de medidas tributárias, não vai dar certo. Não vai dar, bem claro, não vai dar certo. E não vai dar certo por quê? Porque nós já temos uma carga tributária muito alta, tá certo? E com a queda do movimento econômico, nós teremos que ter alíquotas maiores para justificar a arrecadação. Porque o movimento, a base de cálculo, no concreto, será reduzida, porque tem menos negócios. Então, o que é que vai acontecer? Surgirão os empréstimos compulsórios, surgirão a tributação sobre outras bases, surgirá aumento de alíquotas. Não se resolve por aí. A fórmula, Lorena, é aumentar a dívida. O governo federal se endivida, transfere dinheiro para estados e municípios. Entendeu? Quem paga a dívida, quem obteve benefícios comprando os títulos e todos nós no giro. Você faz a dívida para 20 anos, 30 anos. É isso A a gente não vai sair saída. dessa imediatamente assim. O que me Pois me é, preocupa muito é que realmente tem uma parte lá do Congresso Nacional, e digo deputados e senadores,
que inclusive querem já instituir novos tributos. É Então, isto, indo na contramão desses países já é isto. desenvolvidos que estão diminuindo os tributos, né? Ou seja, eu volto ao ponto, não é através do sistema tributário que a gente vai sair desta crise. E insistir em reformas tributárias agora só vai apontar para uma situação muito pior, porque um sistema tributário indica o quê? Que é uma fração do que cada qual ganha que é paga ao Estado. Então, se alguém compra pão, o outro vende pão, no meio desta operação tem o ICMS, PIS, COFINS, etc., aí colocado, que são os tributos sobre o consumo. Se eventualmente a padaria teve lucro, imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro, por aí vai. Só que nós vamos ter um movimento, estamos tendo e piorará, um movimento de queda. Só para se ter uma ideia, o estado de São Paulo teve, no último mês, agora, no anterior, teve uma queda de 14% na arrecadação. Para este mês corrente, os números não estão fechados, mas eles apontam uma queda de 34% na arrecadação. São Paulo. O que quer dizer isto? Quer dizer que o governador, o atual e os próximos, entendeu? Porque em 2 anos isso não vai resolver rápido, ele vai procurar fonte de arrecadação para onde for, porque volto ao estado de São Paulo. No Pacaembu foi construído um hospital para não sei quantos mil leitos. Hospital, tenda, isto, mas serve como UTI. No Anhembi foi construído um hospital nesse sentido. Aqui no Ibirapuera está sendo entregue um outro hospital. Ou seja, tudo isto equipado, etc., é um aumento de gasto. Aumento de gasto, queda de receita, discute reforma tributária, saímos todos fritos. É isto, É, fritos. uma ótima visão, né? É isto, Sobre porque o cenário é econômico dinâmico. internacional. Se a gente não olhar isso de maneira dinâmica, não sairá desta confusão e nós vamos ficar discutindo base de cálculo, imposto de renda. Tudo isso tem um dado de realidade. E o dado de realidade aponta para que nós, entendeu, vamos pagar a conta a seguir neste caminho que os governos Mais estão uma adotando. vez, né? É um erro. Mais uma vez pagaremos a Né? conta. Ela chegou É. no tema que eu adoro, que é o nosso polêmico mesmo, que é o federalismo. Eu já vi que você deu uma pincelada aí sobre a sua opinião, e ela é bem firme, né? Uhum. Compartilho do entendimento de que a reforma tem que acontecer, mas não é um momento favorável para isso. Então, ok, adorei já a nossa Uhum. começo da live. Agora vamos para a parte polêmica, que é Vai. sobre as propostas que tramitam, elas ferem o Pacto Federativo, tanto a 110 quanto a 45, embora a maioria dos deputados digam e alegam que não fere o Pacto Federativo nem a autonomia estatal, embora extinguir a maior base de arrecadação, tanto dos estados, que é o ICMS, quanto dos municípios, que é o ISS. Lorena, esta é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Vou dizer por quê. Se nós entendermos o Pacto Federativo com arrecadação própria, a gente não vai mexer nada, nunca, entendeu? Agora, é necessário assegurar fontes de receita para que para que os estados se sustentem. Então, eu não tenho segurança, dentro do projeto da PEC 45 e da PEC 110, que os interesses dos estados e municípios estão garantidos. Portanto, é um pouco mais do que dizer não pode tirar o ICMS do Estado. Pode, não tem problema. Desde que fique assegurado que virá dinheiro para os estados, irá dinheiro para os estados, irá dinheiro para os municípios de maneira independente. Ou seja, transferências obrigatórias, tá certo? Que não Querem sejam. virar um FEX 2, né? É isto. Então, o que é que acaba acontecendo? Isso não está sendo discutido. Por quê? Vamos pegar a PEC 45. Lá se prevê um tal de comitê de gestão, Comitê de gestão. um comitê de gestão. É. Este comitê tem que ser melhor analisado. É tão importante, Comitê de gestão. é tão importante que se ele não for analisado, eu acho que a PEC tem que parar.
vamos lá. Uma coisa é o que se arrecada. A outra coisa é como isto que se arrecada é dividido. Então, quando a proposta diz vamos discutir o que é dividido através do comitê gestor, não está dizendo nada. E é um comitê gestor que vai ser o equilíbrio da federação. Ou seja, a Então, gente aprova a PEC e no escuro, sem saber como seria a divisão para os bingo, estados. bingo. Então, se tira a receita do Estado e não diz como ela vai receber. Aqui está errado. Então, diferentemente de vários colegas que dizem não pode acabar com o ICMS, eu acho que pode, não vejo problema. Mas não é só o pode ou não pode. Mais uma vez, vamos olhar pela dinâmica. Se a gente olhar uma É a fotografia, forma como está sendo feita. Entendeu? é uma questão de um filme e não de uma fotografia. É a nossa live. A nossa live tem 1 hora. Isto é um filme, tá certo? Então você Eu já vai vou até conseguindo aproveitar para avisar explicar. que vai para o YouTube depois, eu vou te mandar o link, e fica lá eternizado para 10. quem puder assistir. Muito bom. É. Então, se a gente fosse olhar por fotografias e você me perguntasse, pode ou não pode acabar com o ICMS? A resposta é pode, entendeu? Mas isto não fere o Pacto Federativo? Se a gente olhar uma fotografia, fere. Mas a vida não é feita de fotografias, é feita de filmes. Então, nos filmes, o que é que Bela acontece? analogia. Você é, você tira, você tira o ICMS, mas tem que colocar alguma coisa que seja direto no lugar. E o que seja direto quer dizer o seguinte, que não seja passível de travar pelo governo federal, que não seja passível de negociações escusas, que não seja passível de um freio entre os estados e os municípios, ou entre a União, os estados e os municípios, que sejam transferências obrigatórias e que isso Não seja seja uma moeda de cumprido. troca, né? Claro, entendeu? Então, se você fizer uma pergunta como uma foto, pode acabar? Pode. Acaba com a tributação, com a federação? Atrapalha muito, muito, muito. Por isso que a gente tem que ver a outra foto, que é o que fica no lugar. Com um filme, a gente pode analisar melhor. Porque imagina, Todavia, a PEC 45 e a PEC 110 não tratam disso. Eles distinguem de um lado e não colocam nada do outro. É um erro. É um erro. São projetos ruins. Esse é o problema. porque imagina os estados, 27 estados e o Distrito Federal, na mão de um comitê gestor de 12 pessoas, né? Com Tá certeza. doido. É. Tá A doido. gente Não viu um vai cenário funcionar. aí do FEX. Mato Grosso tem acho que 2 bilhões em Sim. FEX, porque somos um estado É. produtor e Vamos, exportamos muito, né? Então, é. o que é o fundo aí de equilíbrio fiscal, de exportador, Vamos falar um pouco de Mato Grosso? Vamos falar um pouco de Mato Mato Grosso. Falar de Grosso três é coisas que de tem um Mato Grosso. cenário atípico, né? Não, vamos falar um pouco de Mato Grosso. Eu acompanho de longe, pelos primos, pelos amigos. Vamos olhar 3 aspectos. Mato Grosso tem a característica de ser um estado agrícola e agrícola Produtor, exportador. isso. Agrícola exportador. Como agrícola exportador e a exportação não tem ICMS, ele tem pouca compensação do fundo da Lei Candir. E com isso você tem perdas do Estado em razão da Lei Candir. Ponto 1. Ponto 2. O fundo de exportações não compensa suficientemente todas as exportações que são feitas pelo Estado de Mato Grosso. Tá certo? Soja e outros produtos. Milho. Não é suficiente. Vamos ver o terceiro. Qual é a consequência disto para Mato Grosso? Os governos criam umas mágicas. Mágica tributária a gente conhece. E a mágica tributária matogrossense mais comum que surgiu é o tal do FETAB. 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 Pois é, Isso. FETAB é Fundo. uma mágica. É uma mágica. Do nada aparece uma cobrança dessa que foi migrando, foi mudando ao longo do tempo e que impacta toda Aqui tem a FETAB cadeia 1 e FETAB produtiva. 2, tá? Não é só É FETAB 1, isto, não. Já está numa é modalidade isto. 2. Então eu estou falando um pouco do teu estado, que é o estado do meu pai, dos meus avós. Avós não, os avós vieram do Líbano, mas moraram em Mato Grosso muitos anos. Então, esta mecânica é perversa. Então, se você estuda cada um separadamente,
você vai ter uma crítica para cada qual, mas quando você coloca tudo junto, você vai ver que Mato Grosso está perdendo no fundo da Lei Candir, está perdendo no fundo das exportações, e em compensação, o que, é que o Estado faz? Cobra FETAB. dos produtores todos o FETAB e tenta Teve uma compensar. diz sobre isso, caiu com o Sim, ministro Gilmar Mendes Mato Grossense e entendeu sim. que era constitucional o FETAB. Então, ficamos tristes aqui, frustrados com a decisão, mas enfim, é o que temos, né? Eu cheguei a estudar o caso para alguns clientes. Bom, apresentei os estudos tal, e sei da ação. Eu acho que isso tem que ter novas cargas no Supremo. Isso tem que voltar ao debate, tem que mostrar ao ministro Gilmar, aos outros, que a situação é um pouco mais complexa. Então, É, acho que isso está é porque hoje é aguardando a um principal desdobramento receita ainda. do Estado, realmente, o nosso Estado bate muito em cima do FETAB, porque é o que possibilita que a gente não agrave a crise de uma vez, né? Então, o governo tem Então, a menina dos olhos de ouro em cima do FETAB. Lorena, voltamos à história do filme. A vida da gente não é feita por fotos, é feita por filmes. E por filme é que você vai ver o desenrolar da situação toda. Então, os governadores, quando pegaram um calote, tá certo? Da Lei Candir, pegaram o calote da exportação, eles vão tentar se socorrer criando outras fórmulas. Isso aconteceu em Mato Grosso, está acontecendo, mas acontece em outros estados. Outros estados têm algumas coisas semelhantes, têm algumas mágicas. Vou falar de algumas Todos mágicas. temos, né? Vou falar de algumas mágicas. Minas Gerais, dos nossos amigos aí da Bradetê, Minas Gerais criou uma tal de taxa de fiscalização de recursos minerais. Então, Minas, que também é um estado exportador de minérios, tá certo? Tem problemas com a Lei Candir, problemas de exportação, criou uma outra fórmula de escape. Quem copiou o estado de Mato Grosso foi o estado do Pará, que também criou uma taxa de fiscalização de recursos minerais. O Pará foi até mais imaginativo. Criou uma taxa de fiscalização de recursos hídricos, que é computada por metro cúbico. Vou tentar entender. No estado do Pará tem uma enorme represa de Tucuruí, ok, hidrelétrica. Quando você computa por metro cúbico, quer dizer, a fiscalização vai do que tem em cima, ou seja, linear de cima do lago, até a fundura, 20 metros embaixo, é cúbico, eles vão fiscalizar no fundo do lago. É um negócio inimaginável. Você está Olha, entendendo? mas Então, tributarista é muito imaginação inteligente fiscal. mesmo, né? A gente, Imaginação criatividade é o fiscal. que a gente tem. Agora, Lorena, vou dar um passo atrás para a gente poder entender. Imagina o saco de maldades que será aberto numa reforma tributária no meio de uma crise de desequilíbrio estrutural do poder público, da economia e da arrecadação. Vai ser um caos, um caos. Portanto, reforma tributária tem que ser um assunto acadêmico, advocatício, Até ia nossa chamar comissão da Hugo. OAB. Hugo, se estiver aqui assistindo a gente, Hugo é assessor parlamentar do deputado Ah, Alexis. Vamos ter uma live com aham, ele sexta-feira, extraordinária. Ele vai falar os bastidores da reforma tributária. Ele é um super entusiasta aham. da reforma. Ah, E eu já falei aqui que não seria o momento ideal. Ele já me questionou, mas qual é o momento ideal? Eu falei, o momento mas pelo ideal é menos quando ele o gostou. desequilíbrio não estiver tão grande, Pelo entendeu? menos ele gostou, porque eu sou contra acabar com o ICMS, e aí você já equilibrou falando que pode acabar, mas aí eu estou aqui, Pode. estou assistindo. Mas desde que, né, compense. Coloque algo no lugar. E seja transparente, né, com o comitê Claro. gestor. A minha dúvida sobre acabar com o ICMS é, por exemplo, estados produtores. Aí eu chamo o meu estado, que somos nitidamente produtores e nossa base de consumo é muito pequena, né? Somos produtores e exportadores. A tributação toda vai ser no consumo e não na produção. Mato Grosso entraria aí nos estados que a arrecadação cai, se qualquer uma das duas PECs venham a ser aprovadas. Nós já temos uma dificuldade tremenda de receber o FEX, inclusive nessa guerra dos combustíveis, onde o presidente diz
queria desonerar o PIS e COFINS se os governadores desonerassem o ICMS. Que coisa Mato ridícula. Grosso fez uma troca, falou, tudo bem, eu desonero o ICMS desde que você pague meu FEX. Pronto. Ou seja, Entramos... É, não vai dar certo. Ou seja, a briga é federativa. Estados, União, municípios não estão se entendendo, tá certo? E cada vez mais que você tem a crise acirrada, a crise política e a crise econômica, a coisa vai piorar. Então, não é o momento oportuno de discutir reforma tributária. E repito, aí para o assessor do deputado Alexis que está nos ouvindo, não pense que se resolve este problema que nós estamos vivendo com tributos. A hora é de endividamento da União. Emite títulos com bons juros, vão ser comprados e ao longo de 10 anos isto vai ser pago. Se você quiser receber tributo hoje, porque se paga hoje, você vai sufocar as empresas que já estão com dificuldades. Títulos você emite para pagar em 10 anos. E com 10 anos você consegue o dinheiro hoje e vai pagando ao longo do prazo. Então, a fórmula não é pela tributação, a fórmula é pelo endividamento. mais uma vez, né? Eu gostei, gostei, até anotei aqui. Eu falo que eu aprendo demais, eu acho que eu sou a que mais aprendo nessas lives. Então, para mim, é um banho de conhecimento. Anotei e me comprometo a estudar. Sobre essas propostas, só ia falar, puxando sardinha agora um pouco, para a nota de repúdio da OAB, feita inclusive por você, né? Pela Comissão Oh, Nacional de ajudei os Revisão. amigos. Ajudei os Foi um amigos. debate acalorado sábado passado, onde eu acho que fui eu que levantei, falei, olha, mas a gente não vai fazer nada, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas. Aí o Bichara comprou, inclusive está aqui nos assistindo, pediu que Oh, muito gostaria de bom. assistir, mandei o link. Abraço a bichara. Aí entramos naquela discussão, ele, mas a gente vai se manifestar sobre todos os PLs? Eu falei, eu faço o levantamento, devem ser poucos, eles são mais de 100, eu te garanto. Aí Não. ficou meio que naquela discussão, e no final, eu não mando nada, vocês querem fazer e acabamos. Você entrando na discussão e votando É, favorável à OAB se manifestar, inclusive é. resgatando todas as manifestações que a OAB já fez nesse cenário, e aí é só para fazer esse adendo e parabenizá-lo pela atitude e por não deixar esse momento passar em branco, e fazendo com que a OAB se manifeste aí nessa nota de repúdio ao aumento das cargas tributárias nesse cenário Olha, de eu pandemia. somo a minha voz a de todo mundo naquela comissão. Bichara, você, Maneira, só gente de qualidade. Então, a gente soma o Igor também, ou seja, Igor. vários colegas. A ideia é que a gente possa demonstrar que não é pela tributação, pelo aumento da tributação que isso vai ser resolvido. Porque tributo é algo que se paga hoje, no máximo 30 dias. Por isso que todas as medidas que estão sendo adotadas, Lorena, contra a crise do governo agora, são medidas paliativas. Olha só o nosso Bichara aqui, PS. Aqui é o Bichara. Não tem Instagram, peguei emprestado. Que bacana. Sabia que você estava aqui. A gente tinha se falado Muito antes, bom. então. Deixa eu Feliz, dizer, mas. deixa eu dizer. A questão é a seguinte: todas as medidas que o governo federal está adotando são medidas paliativas. Paliativas. Quer ver? Os estados também, tá? Estados também. Eles estão diferindo o pagamento do imposto, postergando. Não, você não paga hoje, você paga em 90 dias. Você vai pagar em 120 dias. Por aí vai. Quem que te garante que em 120 dias o sujeito vai ter o dinheiro para pagar o corrente daquele mês e o atrasado que está sendo postergado? A crise é muito grande. Eu vou repetir dados não fechados ainda do estado de São Paulo. 34% de queda de arrecadação no conjunto dos tributos recebidos. E vai piorar. Então, e cá entre nós, não tem outra saída. Porque tem que gastar mais com saúde para salvar vidas, salvar a saúde, preservar a saúde de quem ainda tem. E, por outro lado, cobrar tributo não vai resolver. A saída é pela dívida, não tem jeito. Anotei e prometo que eu vou estudar sobre títulos. Prestigiando o nosso colega Bichara que está aqui, quem eu sou fã do trabalho também. Li um artigo dele sobre reforma tributária e ele questiona dois pontos. Um é sobre os créditos.
Os créditos decorrentes, vamos supor, da base de cálculo, eu até uso esse exemplo, da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Como ficariam nesses projetos, 45 ou 110? Zero. Ninguém fala disso. É que nem a história da comissão, ninguém fala disso. Você quer ver um outro crédito? O crédito de ICMS dos exportadores. Tenho certeza que as empresas de Mato Grosso estão cheias de créditos a receber em razão das exportações que são feitas e que não são compensadas pelo Estado. Não é? E o Estado vai dizer, não, um dia eu vou devolver, etc. Duvido que as empresas recebam. Esse pedaço eu não conheço Aqui da é realidade 1,48 mato-grossense. avos, né? A gente não recebe, a gente faz uma guia, solicita o Uhum. crédito e o Estado tem parcela aqui em 48 vezes. Mas é muito difícil, a gente faz um encontro de contas, é uma conta muito doida, na verdade. É bem difícil mesmo. Não, não tem dúvida. Você fazer essa restituição do ICMS da exportação, dificílimo. Então, em resumo, ninguém fala nada disso. Então, não está adequado. Precisa fazer uma reforma mais ampla, melhor e mais bem estudada. Observa, eu conheço que tem gente de muita qualidade. O Bernard Api é um grande economista, o Eurico de Santi é um grande amigo, um grande advogado, Encampou o estudioso da projeto do matéria. deputado Raul, né? Que vai quinta-feira estar aqui falando com a gente. Pois é, tudo isto é excelente. Agora, não vai resolver. Agora a questão, vamos olhar pelo outro lado. Falar mal do nosso sistema é fácil. Eu quero ver alguém falar mal, falar bem. Quem é que defende o sistema atual? Não tem como defender. O sistema é ruim. Precisa melhorar? Precisa. Esta reforma resolve? Não. Então, volto ao início da nossa conversa. É preciso uma reforma tributária? Sim. Estes dois projetos são adequados? Não. É adequado discutir qualquer reforma no âmbito congressual, legislativo, nos próximos 2 anos? Não. Não. Tem que tentar discutir fortemente no âmbito acadêmico pelos próximos 2 anos até acontecer um melhor equilíbrio das contas públicas e aí a gente volta a conversar. O meu receio é abrir a caixa de Pandora. Ou seja, a gente abre e não sabe do que vem lá de dentro. Porque a gente já viu em uma horinha de conversa o tanto de lacuna que tem e o tanto de pontos que aí são, a gente, nem mesmo a gente que estuda, somos estudiosos do tema, a gente consegue encontrar respostas, né? Então, Sem realmente, dúvida. se a gente que está ali debruçado estudando, estamos cheios de dúvida, imagina os demais, né? A gente está com 7 minutos, passou muito rápido mesmo. Tinham duas perguntas, uma se as reformas ferem cláusula pétrea, e eu vou passar essa porque a gente já debateu bastante federalismo, né? Eu vou para uma que eu considero muito importante, que é o papel da OAB frente aí às propostas que tramitam no Congresso Nacional. E se a OAB se manifestaria, se os trabalhos da comissão forem retomar, o que a OAB pode fazer e como a OAB nacional vai participar disso, desse momento que é tão importante. Lorena, a Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB é presidida pelo Eduardo Maneira, que é um grande sujeito, um grande estudioso que está atento a isto. Tem lá, além do Bichara, o Igor, você, uma montanha de gente qualificada. A meu ver, este grupo, a função deste grupo é ser uma caixa de ressonância, é chegar a analisar as propostas e naquilo que estiver violando a ordem jurídica ou que estiver, digamos, conflitando com o sistema federativo e situações semelhantes, esta comissão deve gritar, deve ser como daquela nota de repúdio, deve ser uma hora de gritar e dizer não é por aí, não devemos seguir este caminho. E esse é o ponto central da função da comissão. Então, realizar estudos, apresentar defesas perante o Supremo Tribunal Federal, quando couber, como amicus curiae, apresentando ações diretas. O Bichara é Faz sempre isso com excelência. muito ágil e muito diligente nessas atividades. Então, tudo isso faz parte da comissão. Então, eu acho que a OAB é o grande órgão, a grande instituição não só de defesa
dos contribuintes neste sentido e de uma estruturação de Estado, tá certo? Como é um grande órgão de defesa da democracia e da república no Brasil, coisas que nem sempre vêm sendo muito apreciadas nos dias atuais. Então, É. esse combate a estas situações é missão da OAB pelas suas diversas comissões. Eu, além da Comissão de Direito Tributário, estou numa outra comissão, que é a Comissão de Defesa da Federação, que é Olha, presidida pelo ex-presidente da OAB, Ofir Cavalcante. E tem lá gente da melhor qualidade. A turma de Minas, da Bradetê, conhece, está lá a professora Misabel Derzi, está lá o Onofre Batista, tá certo? Tem uma montanha de gente de time de primeiro nível, entendeu? Está lá o professor Elival, que é titular de Direito Constitucional da USP. Então, entre outros que eu agora não recordo o nome. Mas, de toda maneira, estas duas comissões, dentre várias outras, têm que lutar pela preservação da ordem jurídica e pela melhoria dessas nossas relações federativas e dessas nossas relações tributárias no Brasil. Porque há de haver um equilíbrio entre o federalismo e entre esta balança de quanto fica com o contribuinte e quanto fica com o Estado. Não pode ser nem tão pouco para um lado, que aí nós não teremos Estado, e nem tanto para o outro, que aí a gente não tem economia privada. Essa relação de equilíbrio é que precisa ser buscada, e este é um papel das comissões da OAB, a nossa de tributação e a outra que comentei de federação também, de você defesa do falou um federalismo. pouquinho aí do papel político, né, da OAB. Quando me questionam isso, eu acho que quando me questionam, desconhecem a nossa história, porque a OAB Ah, surgiu aí no meio da Revolução de 1930, com caráter e viés eminentemente lutando nessas questões políticas. Então é nosso papel, sim, né, defender claro. a sociedade e seja pelo viés político que for. Então, sempre que me perguntam, eu fico até chateada, falo, putz, você não estudou nem como a gente surgiu, né? Pelo amor de Deus. Mas sobre a Muito questão bem. da balança, vou terminar com uma frase que é dai a César o que é de César e não tudo que César pede, né? Talvez seja esse o Claro. papel da OAB, fazer esse equilíbrio. Temos 2 É minutinhos, isso. eu sempre termino pedindo uma mensagem. Queria muito a sua mensagem para os colegas, e a maioria dos colegas que assistem aqui são os jovens advogados querendo ingressar aí no direito tributário. Queria muito que você desse a sua Olha, mensagem para eles. vou dizer o seguinte: estudar tributação, não só direito tributário, tributação como um todo é uma das coisas mais encantadoras do mundo jurídico. Quando digo tributação, não é só a relação fisco-contribuinte. Esta é importante e é necessária para a advocacia, mas compreender todo o sistema. Isso que falamos há pouco. Compreender as perdas do fundo, do Estado com o fundo da Lei Candir, com o fundo da exportação. Qual é a reação do Estado criando o FETAB? Qual é a reação do Estado não dando dinheiro do ICMS dos exportadores? Quer dizer, você compreender este conjunto que abrange um pedaço de tributário, um pedaço de financeiro e um tanto de econômico, é que é a grande chave da compreensão deste mundo magnífico da tributação. Portanto, compreender isso implica em ter um olhar para a dinâmica. Vou voltar ao exemplo que já falei, para o filme, e não para fotos estanques. Se a gente for olhar e dividir tudo em quadradinhos, nós não conseguiremos compreender todo o fenômeno envolvido, que é mais complexo do que apenas olhar pelo microscópio um determinado pedaço. A gente tem que tentar ver todo o céu, todas as estrelas, senão não compreende a dinâmica envolvida. Portanto, se você tem interesse em estudar tributação, pense nela, entenda o fenômeno e avance. Estude sempre, não acaba. Não acaba, né? Principalmente se a Não reforma passar e que acaba, não acaba mesmo, eu tenho que estudar não tudo é do acaba zero. mesmo. Não, e repara só uma outra coisa. Eu falo contra a reforma agora. Acho que uma reforma tem que vir. Não estou defendendo o sistema atual. Muito fácil falar mal do sistema atual. Mas qual é o problema? É que nós estamos até advogando contra. Porque se mudar tudo, muito mais trabalho vai aparecer. A É. reforma não é contra os advogados, ela vai ajudar os tributaristas a ter mais clientes e mais confusão.
é uma Vamos visão trabalhar enviesada dobrado por olhar um o tempo contrário, aí, né? Ó, a gente entrou sem nos dúvida. últimos 20 segundos. Eu queria aproveitar esse restinho de tempo.